Damos a todos boas-vindas para mais essa noite, onde nós falaremos sobre saúde nesse momento Catal Medic, promovendo saúde integral. E nessa noite nós temos o privilégio de receber o professor Miguel Galli para nos falar sobre o tema importante: imunidade e epigenética, sinergia protetora. Professor Miguel, a palavra é sua. Muito obrigado por sua presença. Seja muito bem-vindo entre nós. Luiz, gratidão pelo seu apoio, gratidão à nossa querida Dulce, aos meninos, ao Bruno e em especial à Juliana Dalossi, nossa querida CEO aí da Catal Medic, está presente aqui na sala com a gente, e a todos vocês, né? É sempre um prazer estar aqui, é, fundamentando, né, o nosso material de trabalho, no caso aqui, os suplementos aí de excelente qualidade e procedência da Catal Medic. E hoje nós vamos falar sobre o Imunar, que é um polivitamínico com uma composição que tem por objetivo melhorar a nossa performance física e mental em todos os sentidos. Só que tem um detalhe: a gente precisa focar cada vez mais na questão da epigenética, porque a epigenética, estava vendo uma pesquisa ainda hoje, que diz que apenas 1% de todas as doenças que acometem o ser humano são doenças genéticas, predisposição. 99% das doenças são doenças psicossomáticas e de origem epigenética. Então, eu vou me atentar hoje a não discorrer sobre as indicações das vitaminas, mas na composição do imunar, nós vamos discorrer uma a uma a interação desses minerais e vitaminas com a questão epigenética, com o meio ambiente. Talvez algum de vocês tenha um pouco de dificuldade, mas o material ficou bem simples, dá para entender. E qualquer dúvida a gente tira no final, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, epigenética e psicossomática. O sistema imunológico, ele escuta e reage de acordo com o pensamento ao diálogo emocional. As nossas células de defesa do nosso organismo têm pontos de recepção de neuropeptídeos, que são substâncias que nós produzimos do cérebro para cada pensamento. A resposta do nosso organismo aos germes, patógenos ou ofensas varia dependendo de que se fortaleça ou enfraqueça o amor que nós sentimos por nós mesmos. Isto sempre nos dará força para nos defender imunologicamente e nos manter saudáveis. Então, nós temos aí essa interação total e absoluta com o ambiente, os fatores externos, mas para que a gente crie uma boa interação, ou para que a gente faça um bom uso dos 5 sentidos, a gente precisa ter um discernimento a respeito do nosso merecimento de ter saúde, de ter disposição, de calar as tendências genéticas patológicas, e nós vamos aprender mais sobre isso aqui hoje. Caso assumamos uma racionalidade adaptativa, hoje a gente consegue perceber que o sistema nervoso e o sistema imune podem ser compreendidos como um sistema único e integrado de adaptação defensiva. Então, nós vemos aqui o mapa do sistema nervoso e do sistema linfático. Esse aqui é um mapinha antigo e aqui nós temos ele atualizado. Vocês vejam que coisa incrível. Não é só o nervo vago, não é o sistema nervoso central, mas principalmente o sistema linfático. Ele adentra o cérebro lá dentro e ele consegue modular, preste atenção, porque isso é um fato. Com essa informação aqui, a gente percebe o quão os nossos pensamentos
afetam diretamente o sistema nervoso central e o sistema imunológico, do qual o sistema linfático faz parte. Então, à esquerda nós temos o mapa antigo e à direita o mapa atual, depois da publicação de Lovo in Nature, em 2015, da Universidade de Virgínia. O próprio Bruce Lipton sempre falou nisso, né? Quando ele falava sobre doença, sobre mal-estar e etc., ele salientava: é o ambiente sua vista, não é dentro de você. O que está partindo de nocivo dentro de você para que você estabeleça uma patologia é a sua irritação, a sua falta de gratidão, a sua falta de resiliência, falta de respeito com o próximo, com a natureza, com os animais, é a sua forma egoísta de interagir com o ambiente, e obviamente o ambiente ele reverbera em suas células de uma forma frequencial e vibracional exatamente aquilo que você está mandando. Então, por que tem pensamentos que curam? Porque o pensamento ele está alinhado com todo o resto. E aí vocês param para imaginar, o pensamento ele modula o sistema nervoso central, ele modula o funcionamento do nervo vago, ele modula o sistema imunológico através do sistema linfático. Cientistas japoneses descobriram que quando você está dentro de uma floresta, e essa experiência ela foi repetida há poucos meses atrás. Quando você sai para caminhar numa floresta, num ambiente aberto, você se expõe a fitoquímicos que são liberados pelas árvores geralmente mais velhas para defender toda a floresta de insetos, incêndios, do apodrecimento, da umidade. E você entra ali dentro daquele local, você respira esses benefícios fitoquímicos e você modula a sua imunidade quando você se expõe a ambientes abertos, como rios, florestas, cachoeiras principalmente, né? Então, a nossa interação com o ambiente, ela é além do que vocês possam imaginar. Nós vamos também ver isso aqui hoje. A epigenética, o ambiente e as doenças psicossomáticas. Então, nós temos 2% de material genético, que a gente herda do pai e da mãe, e 98% de vibração e informação genética. A membrana celular mantém a vida do corpo. Não é exatamente o núcleo só serve para quê? Para levar a informação da produção de proteínas específica para órgãos e sistemas com funções específicas. Na replicagem celular, essa informação é levada, né? E depois o núcleo, ele fica cumprindo a função dele ali de disco rígido. Na realidade, a vida toda, ela é manifesta através da membrana celular, porque a membrana celular é literalmente uma interface de computador, né? Completamente quântica, em conexão com o ambiente o tempo todo. No nosso caso aqui hoje, a suplementação vitamínica, ela também é uma abordagem epigenética, entendeu? Porque aquilo que está em desequilíbrio lá no citoplasma, dentro das células, você vai pegar um produto de qualidade, no caso aqui o nosso imunar, você vai ingerir, e é interessante que a Juliana comentou uma coisa hoje, é que quando o profissional recomenda que você tome uma cápsula de manhã, ou 2 cápsulas, uma de manhã e uma de noite, que você obedeça, para que você tenha uma resposta satisfatória do protocolo e para que o produto dure o tempo que ele valeu, entendeu? Então, a questão da nossa interação epigenética com o ambiente, ela não é mais lúdica e nem mística, né? Mas ela é profundamente científica, ao ponto de a gente estar aprendendo ainda sobre isso. Então, o que é a epigenética? Ela é definida como modificação do genoma através de um processo chamado metilação, onde são herdadas pelas próximas gerações, mas que não transcreve. Tipo assim, se você é uma pessoa que você se expõe à natureza várias vezes,
que você caminha, que você toma conta da sua alimentação. Antes disso tudo, toma conta do seu pensamento, procura se policiar. Você acaba, através desse processo de metilação, e vocês vão entender por que a utilidade do imunar, modificando geneticamente bases ali do genoma do DNA, e essas informações elas não são transcritas para o DNA. São informações genéticas, mas que são basicamente informações comportamentais que vão te trazer qualidade de vida. Então, hoje, os cientistas sabem que variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida de um organismo, você consegue passar essas informações não transcritas para seus descendentes. Miguel, não estou entendendo. Como é que um filho meu vai receber uma herança genética de boa imunidade se aquilo não está escrito na base genômica que eu passei para meu filho? Sabe por quê? Porque tudo indica que se ele continuar a ter um pai responsável, ele vai continuar sendo beneficiado de uma herança epigenética que ele recebeu do pai e da mãe, que é respeito e exposição ao meio ambiente. Então, existem evidências científicas mostrando que hábitos da vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida modifica o funcionamento dos seus genes. Então, o DNA, ele faz uma leitura, ele é uma antena, literalmente, ele faz uma leitura do ambiente o tempo todo. Então, nós temos duas hélices. Olha como é que a natureza, a biologia quântica, ela é aprimorada e ela vai se adaptando, né, às situações geralmente modificadas do ser humano. O DNA é geralmente descrito como uma fita de dupla hélice, né? E ninguém questiona isso. Mas, recentemente, descobertas de fitas quádruplas do DNA em células saudáveis intrigam a ciência. Então, os cientistas, eles começavam a achar que isso era um indicativo de câncer, porque eles encontravam fitas quádruplas em células neoplásicas. Bom, presta atenção, porque é muito interessante. Mas aí eles começaram a perceber que não era o caso, porque tinha pessoas saudáveis e que continuavam saudáveis, mas que lá no cromossomo as fitas não eram duplas, eram quádruplas. E eu já vou explicar por quê. Então, hoje, eles sabem e descobriram que as fitas quádruplas de DNA, descobertas em muitos seres humanos, eu acredito que isso no futuro vai se estabelecer, desempenham um papel fundamental em manter as células saudáveis. Por que era considerado uma aberração e uma mutação nociva? Porque no começo das pesquisas, como eles estão pesquisando células cancerígenas o tempo todo, eles achavam que era uma disfunção que causava uma neoplasia. Mas, na realidade, a charada toda é o seguinte: a nossa interação epigenética com o ambiente, ela é uma necessidade humana e uma solicitação do universo, do Criador, da sabedoria suprema que permeia tudo. Então, é necessário que você faça um bom trabalho de interação com as duas hélices que você tem, mas imagina a interação que a gente não consegue com 4 hélices. A gente tem que tomar conta do pensamento e do comportamento ou não tem? De repente, a gente não sabe se eu tenho, se você tem, lá nos cromossomos, 4 hélices. Sabe o que significa isso? Que você estará validando as suas impressões e convicções quadruplamente. Não é mais com 2 hélices, com 4 hélices. Isso aí coloca a gente numa situação quase de divindade. Lembra da Bíblia? O ser humano, o homem foi criado à imagem de Deus. A gente está muito longe, não é? E não é a nossa pretensão, mas a nossa pretensão é
validar a nossa capacidade de mudar a nossa realidade, a realidade dos outros, entendeu? Então, cuidado com o pensamento, cuidado com a intenção, mais amor, mais gratidão, mais respeito pela natureza, pelos animais, pelas pessoas, pelo próximo. Na minha última palestra aqui, eu comentei com vocês que descobriram que o DNA ele é compartilhado pelo ar. Existem provas, inclusive, né? E então nós somos todos um só. A gente carrega informação genética de todas as pessoas com as quais a gente chega perto e tem um contato, né? Quando você está perto de uma pessoa, o epitélio de revestimento da sua árvore respiratória está jogando para fora um monte de partículas, de células que estavam dentro da outra pessoa. E a partir dali, você vai absorver informações daquela pessoa. Ah, mas isso é terrível, porque eu não tenho responsabilidade por ninguém. Lamento informar que você só não tem responsabilidade pelas pessoas que você não conhece. Entendeu? Olha só isso aqui. Cientistas do Canadá construíram uma antena de DNA, a menor antena já feita pelo ser humano, de 5 nanômetros, para descobrir os segredos das proteínas e das enzimas dentro do organismo do ser humano. E eu volto aqui. Vocês imaginem quantas antenas dessa a gente não tem no corpo da gente? Milhões de antenas. Cada DNA é uma antena. Tanto é que a ciência, ela criou, ela sintetizou, né, uma antena feita de DNA para colocar dentro do corpo do ser humano, para essa antena repassar informação para os equipamentos cada vez mais sofisticados da ciência, para saber como é que está a produção de proteína e de enzimas. Mas e no dia a dia, não é? O que é que você joga para fora e o que é que você recebe? Filtrar os 5 sentidos, usar os 5 sentidos a nosso favor. E daqui a pouco o Imunar entra aí no jogo. Vocês vão entender por quê. Então, esse processo de metilação que a gente comentou lá no começo é um processo que modifica informações genéticas, adicionando grupos metil a certas bases da hélice do DNA, guanina e citosina. Então, altera a função dos genes, mas sem modificar a sequência do DNA. O que é um grupo metil? É um fragmento, pensa nele como se fosse uma partícula atômica, que basicamente é comum na química orgânica, composto de um átomo de carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Olha aqui em cima, ó. Então, aqui nós temos a citosina, e aqui nós temos a citosina e a guanina, são bases hidrogenadas de fragmentos do DNA. São aquelas letrinhas que formam o DNA. Muito bem. Aqui a citosina, que ela faz captura e compartilha informação genética, ela está cumprindo a função dela. Aqui, ela está no processo de metilação, porque alguma coisa fez um adendo aí com esse átomo de hidrogênio e ela está em contato com alguma coisa que está afetando ela de uma forma positiva ou negativa. Temos provas, os outros eu não sei, mas nós aqui tem. Evidência científica, olha só. Manchas castanho escuro em uma íris são um sinal revelador do processo de metilação ativado. Ó, o organismo dessa pessoa está no processo de metilação ativado. Miguel repete, o que é metilação ativada? O DNA dessa pessoa está fazendo uma interação com o ambiente. Ela está afetando o ambiente em volta dela e ela está sendo afetada pelo ambiente. Então, é um processo de metilação, de modificações químicas aos cromossomos, modulados pelo ambiente. Lembra lá na escola, no colégio, a questão do genótipo e fenótipo? Genótipo a gente recebe e fenótipo é aquilo que se você consegue modificar. Então a gente vê, né? Há 20, 30 anos atrás, a biologia já tinha uma noção de que se você fumar, se você estressar, se você comer muito, se você comer muito açúcar, você vai ter uma disfunção genética, consequentemente uma doença, né?
Mas hoje a gente tem provas disso. Então, o ambiente ele cala ou aflora informações epigenéticas que nos afetam frontalmente. Então, sempre que você olhar o olho de uma pessoa e você perceber que tem muitas manchas, tá vendo as manchinhas aqui, ó? Isso aqui é uma comprovação científica de um artigo que saiu na revista Scientific American, do Brasil, contando que o corpo ele fala que ele está em interação com o ambiente. Quando eu falo ambiente, isso aí pode significar literalmente um ambiente, um relacionamento, a alimentação, a casa que você mora, o trabalho, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo isso é epigenética, né? E, por outro lado, também os tratamentos integrativos que são fantásticos para aprimorar a nossa interação com o ambiente, porque qualquer tipo de abordagem holística ou integrativa sempre trabalhou com energia, frequência e vibração, mesmo que a gente não tivesse as comprovações científicas, porque a gente sabia que tinha resultados. Fora isso tudo, nós temos dentro do cérebro uma questão chamada memória imunológica. Como é que funciona? Ao longo da vida, você vai enfrentando situações que aprimoram o seu sistema imunológico ou situações que debelam o sistema imunológico. E é como se fosse uma biblioteca lá nas sinapses neurais e ela só precisa de um estímulo para derrubar a sua imunidade ou para melhorar a sua imunidade. Olha que interessante. No novo estudo publicado na revista científica Cell, pesquisadores demonstram que a inflamação abdominal resulta quando estimula-se neurônios em uma área do cérebro chamada córtex insular ou ínsula. Então, a reativação artificial desses neurônios com uma impressão imunológica antiga é suficiente para gerar uma recordação específica do órgão de respostas inflamatórias que se assemelham ao episódio inflamatório inicial. Ou seja, vale a pena perdoar, vale a pena deixar para lá, vale a pena fazer uma bela de uma caminhada quando você está estressado, porque na caminhada o cérebro ele tem a capacidade de arquivar, entendeu? Coisas que você não consegue engolir. Consequentemente, você ameniza essas informações que está guardado lá no seu neurônio, lá nos seus neurônios, nas conexões, né, dendritos, axônios, sinapses neurais, fundamentalmente, e o ambiente ele vai afetar de uma forma positiva. Agora, se você se estressa, se você não perdoa, se você vive em função do ganho egoísta e do não compartilhamento, não solidariedade, etc., primeiro que você está se desconectando, até às vezes de uma forma que você não perceba, da sua cura, que é o próximo. Geralmente, quando você estende a mão para você ajudar uma pessoa, o primeiro que está sendo ajudado é você. Seu corpo começa a produzir endorfinas, né, ocitocina, e você começa a se sentir melhor, você sente prazer em ser ajudado, ajudando outra pessoa, né? Então, memória imunológica é tudo aquilo que fica gravado no nosso cérebro e que qualquer situação externa no ambiente aflora novamente. As mulheres sabem disso. No caso da cistite reincidente, né? Da gripe, a mulher ela tem essa facilidade em se expor mais em função de várias coisas, né? Em função de uma sociedade machista, em função da ganância masculina pelo domínio, né? Em função do próprio sistema hormonal que acaba predispondo a mulher a ciclos aí sazonais. Então, o próprio câncer de mama, né, já foi reiterado que a maioria dos casos de câncer de mama acontece 5 anos depois, de 2 a 5 anos depois que a mulher se expôs a um desgosto muito grande, a uma tristeza muito grande, geralmente uma separação.
Acabei de falar, amor e densidade óssea, uma questão epigenética. Então, a ocitocina produzida pelo hipotálamo, também conhecida como hormônio do amor, é liberada na presença de parceiros, é forte aliada no controle da prevenção da osteoporose. Estudo realizado em ratas na Universidade Estadual Paulista, Unesp, mostrou que o hormônio reverteu fatores iniciais de osteoporose, como a diminuição da densidade e da resistência óssea. Então, é um artigo que foi publicado na Scientific Reports pelo apoio da FAPESP. Quando você está compartilhando sua atenção, seu amor, seu carinho, seu afeto verdadeiro, quando você está desarmado ao lado de uma pessoa que você quer bem e que você ama, você está ajudando a sua densidade óssea. Olha, e o que mais o nosso corpo não poderia fazer para a gente se a gente cuidasse mais do nosso ego, do nosso coração, das nossas intenções e principalmente da nossa interação com o próximo, com a natureza. Exatos 45 segundos de foco em qualquer pensamento faz com que o sistema límbico libere neuropeptídeos que saem do hipotálamo e procure receptores celulares específicos, modulando o funcionamento e a homeostase celular. Essa informação que está no livro de Deepak Chopra, né? Então, o que são neuropeptídeos? São substâncias químicas que o cérebro começa a liberar quando você começa a pensar. 45 segundos pensando numa coisa nociva e negativa, o seu cérebro ele começa a soltar uma substância química que desce pelo corpo e vai procurar uma resposta celular. Ele vai procurar uma interação epigenética através da membrana celular para que se efetive aquele pensamento negativo. Se você tiver um pensamento positivo, uma expectativa legal, olha, e tem pessoas que ficam o dia, não é 45 segundos, tem pessoas que ficam o dia todo com raiva, não é? Amargurada. Você imagina o organismo dessa pessoa fica entupido de neuropeptídeos negativos, né? Pedindo para a célula, olha, dá um jeito, fica doente, fica triste, fica irritada, fica obesa, fica diabética, entendeu? Então, vocês devem estar pensando, nossa, mas ele está jogando tudo para a questão da consciência e do emocional? Exatamente, não sou eu que estou falando isso aí. Eu vi uma pesquisa científica hoje, dizendo que 99% dos nossos males são cultivados através da nossa interação com o ambiente, com as pessoas e conosco mesmo, né? Então, alguns fatores epigenéticos que são só um exemplo. Dores musculares, dificuldade em lidar com mudança, aceitar a vida como ela é, e comece a encarar isso como uma sequência natural da vida. Aceite que tudo está se adaptando para melhor. Dor de cabeça, indicativo de que você está relutando para tomar alguma decisão importante. Dor de garganta, pense na sua situação atual e reflita se não está com dificuldade de perdoar. O perdão liberta, porque enquanto você não perdoar, você vai estar jogando sua imunidade lá para baixo. Dor nos ombros, indicativo que você precisa parar de se sentir responsável, de tentar carregar seu filho, seu marido, seu irmão, seu parente nas costas, né? E não tome tudo para si. Aprenda a libertar e a delegar ações para outras pessoas. Ah, mas tadinho, não sei como é que vai fazer. Ele vai fazer, meu. Você tem que deixar ele fazer. Quantos tombos você já levou na vida por não ter apoio de ninguém? Você continua sofrendo por tudo aquilo que te derrubou? Não, você aprendeu, entendeu? Você criou anticorpos, não é? Você criou uma musculatura moral através das quedas que você teve, né? Não se sobrecarregue. Nós temos aí a questão da anorexia, o indivíduo, amidalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada, anorexia, indivíduo com ódio extremo de si mesmo, apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo do que é bom, arteriosclerose, resistência e recusa em se ver o bem. Essa palavra arteriosclerose é endurecimento, né? É diferente de aterosclerose. Arteriosclerose é endurecimento de veias, artérias e microvasos. A aterosclerose são os ateromas, né? Que se formam dentro das veias. Artrite, pessoa crítica com opinião conservada por longo tempo. Asma, sentimento reprimido,
choro contido, bronquite. Ambiente familiar inflamado, com gritos e discussões, e câncer. Mágoa profunda, ódio, tristeza mantida por muito tempo. E aqui nós temos o nosso campeão, que é o Imunar. O que o Imunar faz, né? O Imunar, ele é indicado para melhorar a imunidade das pessoas. Então, vamos supor que esse nosso encontro aqui, que eu espero que vocês estejam, que não seja cansativo, mas eu quero que vocês levem alguma coisa disso aqui para casa, por quê? A pessoa que você indicar, ou qualquer um dos produtos da Catal Médica, que são de excelente qualidade, é difícil você encontrar no mercado produtos com essa referência de procedência, né, dos componentes. Talvez a pessoa não tenha discernimento intelectual e nem queira saber os pormenores que nós estamos estudando aqui. Mas você, como profissional, é muito importante que você saiba disso tudo, para que você trabalhe confiante, para que você tenha confiança no laboratório que produz, na empresa que produz esses produtos, mas principalmente para que você vá se adequando cada vez mais aos novos tempos, que vão exigir cada vez mais do profissional que se propõe a trabalhar com saúde, conhecimento e informação, que uma hora vai aparecer alguém que vai te perguntar para que serve, como funciona, não é não? Então, vamos lá, o Imunar, ele tem vitamina C, beta-glucana de levedura, tem magnésio, vitamina E, vitamina A, cobre, zinco, selênio e vitamina D3. Por que eu coloquei lá beta-glucana de levedura e magnésio em amarelo? Porque não tem, olha que interessante, não tem processo de metilação sem o magnésio. Para que ocorra um processo de metilação, que as chaves estão ligadas para eu curtir essa viagem, não é? Você tem que ter magnésio, entendeu? E a beta-glucana por tudo que vocês vão descobrir hoje. Olha lá. A beta-glucana de levedura, que é um dos componentes importantes aí no Imunar, ela estimula o sistema imunológico e ajuda a combater infecções. Ela melhora e ajuda a equilibrar a microbiota intestinal. Ela ajuda a regular a glicemia, reduzir o pico glicêmico após as refeições. Reduz os níveis do colesterol LDL, que é o mau colesterol. Tem propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doença cardiovascular, diabetes, câncer e outras doenças crônicas. A beta-glucana, ela é um polissacarídeo, é uma fibra presente em leveduras, cogumelos, algas, fungos, bactérias, cereais. Ou seja, se fosse um produto só de beta-glucana, já ia jogar a nossa imunidade lá para cima. E tem mais, olha só. A beta-glucana é uma fibra funcional que induz a reprogramação epigenética de células imunes inatas. Olha que coisa interessante. O que é conhecido como imunidade inata. Como é que funciona isso? Imunidade treinada. A imunidade treinada é uma resposta inespecífica que confere proteção contra micro-organismos em um segundo encontro. Então, vamos supor que você comprou, ganhou, alguém te indicou o Imunar, porque já usou e viu que se sentiu bem, mudou a energia, mudou a disposição, clareza mental, principalmente a imunidade. E essa pessoa começa a falar para você, já comecei a tomar aquele produto que você me indicou e não peguei mais gripe, entendeu? O que acontece? A beta-glucana, ela promove uma lembrança imunológica para tudo aquilo que ela enfrenta pela primeira vez. Então, pegou gripe, um vírus, uma bactéria que seja, se você estiver tomando seu Imunar ali, no segundo encontro com esse patógeno, ele não vai se manifestar, porque a beta-glucana, ela incentiva a produção de anticorpos através de uma reprogramação das células do sistema imunológico. É maravilhoso isso? Modula a resposta inflamatória excessiva e prolongada, aumenta a resistência a infecções, efetiva na atividade antitumoral, indicada como coadjuvante na radioterapia e na quimioterapia. Nem precisa falar por quê, né? O sistema imunológico fica completamente abalado, tanto na radioterapia como na quimioterapia.
Então, agora vocês sabem qual a função da beta-glucana dentro do nosso imunário. É óbvio que todas as outras vitaminas, incluindo a beta-glucana, que é o polissacarídeo, têm abordagens nutricionais e funcionais. Só que eu prometi para vocês que o nosso foco aqui hoje vai ser epigenética. E passou da hora de a gente começar a prestar atenção por que que eu fico doente. Um dos motivos é falta de interação epigenética com o ambiente, que está tudo aí à disposição. Mas nós temos os outros componentes lá na fórmula, não é não? Efeito epigenético do magnésio. Miguel, você vai contar para que serve? Não, hoje não. Nós vamos contar como é que ele trabalha a interação com o ambiente. O magnésio desliga genes que aumentam o risco de doenças como diabetes, Alzheimer e obesidade. Modula o tamanho do telômero, ele modula telomerase e mitocôndria. Modula a produção e funcionamento dos telômeros das mitocôndrias. E a carência do magnésio altera a metilação do DNA, aumentando o risco de certas doenças. Então, quando o seu corpo não tem magnésio suficiente, o processo de metilação ele fica comprometido, entendeu? Por quê? Nós vimos lá na questão da dupla hélice, da hélice quádrupla, que independente de você ter benefícios ou malefícios, para que tudo isso se manifeste em você, a partir da sua consciência e predisposição psicológica, você precisa ter a metilação acontecendo dentro de você. Magnésio é fundamental no processo de metilação. Efeito epigenético do zinco e do cobre. O zinco e o cobre são micronutrientes vitais que desempenham um papel crucial na metilação do DNA. Portanto, níveis anormais de zinco e cobre causam metilação aberrante do DNA e outras doenças. Quer dizer, além dele dificultar a minha interação, por exemplo, com um tratamento qualquer que eu esteja fazendo, qualquer tipo de tratamento médico, ou espiritual, ou integrativo que você faça, é uma abordagem epigenética, porque está vindo fora de você. Aquilo está chegando até você para te ajudar de alguma forma, não é? Mas a carência do zinco e do cobre não efetiva nenhuma dessas abordagens. Efeito epigenético da vitamina E. Altera e modula a expressão dos genes sem alterar a sequência da base do DNA. Aumenta a expressão dos genes de reparo lá no DNA. Aumenta a expressão do marcador de metilação geral. E indução de apoptose e morte celular no DNA danificado. Olha que coisa interessante. Tem centenas, né, de indicações para a vitamina E, mas essa é a questão epigenética da suplementação da vitamina E e de todas as outras que nós estamos falando, que está na composição do imunário. Efeito epigenético da vitamina C. Olha que maravilha. A vitamina C tem efeitos epigenéticos que ajudam a manter a estabilidade do genoma e a prevenir a senescência e restaurar o potencial de diferenciação. O que é senescência? É uma situação celular que a célula ela não morre, mas ela para de trabalhar. Aumenta a atividade de enzimas que desmetilam o histona. Uma histona é uma proteína que forma os cromossomos e o DNA. Regula a acessibilidade da cromatina, que é onde os genes todos se compactam ali dentro do cromossomo. Ativa a transcrição de genes e regula a expressão dos genes relacionados à bainha de mielina, vitamina C. Efeito epigenético da vitamina A. Basicamente, a vitamina A influencia e bloqueia a senescência de diferentes tipos de células por meio de efeitos epigenéticos. A senescência celular, como eu disse, é o processo em que as células param de se dividir, mas não morrem, o que é um problema terrível para o corpo. É um estado de suspensão permanente do crescimento celular.
o que que essa parada de funcionabilidade da célula provoca? Danos no DNA, estresse oxidativo, ativação de oncogênese, certas citocinas, erosão do telômero e inativação de genes supressores do tumor. A importância da vitamina A. A gente sabe para tudo que a vitamina A é indicada, mas olha a interação da vitamina A na questão epigenética, a interação de todas essas vitaminas e minerais na nossa interação epigenética, basicamente na nossa saúde. Então, conclusão: epigenética e sistema imunológico. Alterações epigenéticas podem desregular as respostas imunológicas, levando à produção de autoanticorpos e à destruição de tecidos saudáveis. Alterações epigenéticas estão envolvidas no desenvolvimento de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmica, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, doenças autoimunes da tireoide e diabetes do tipo 1. E quais são os fatores que influenciam a epigenética? O ambiente, a alimentação, medicação, exposição química, experiências sociais, exposição aos raios ultravioletas, infecções virais, predisposição genética, idade e atividade enzimática deficiente. Defesa epigenética e os moduladores do DNA. Na realidade, a nossa interação epigenética, ela sempre é melhorada quando você se predispõe a usar qualquer tipo de suplemento que tenha uma boa procedência. Olha, por experiência, por indicação e etc., você percebe que absolutamente todos os produtos da Catalmed têm uma resposta incrível dentro de qualquer protocolo, né? Mas o que eu quero que vocês levem com carinho hoje é a informação de que o Imunar, ele é uma composição que vai melhorar a minha predisposição de saúde com as minhas intenções, com as minhas boas intenções, né? Então, eu tenho intenção de ir para a praia, de ir num cruzeiro, conhecer outro país. Na realidade, está buscando um alívio epigenético para a situação que você se encontra, mas se você não tiver um bom suporte lá dentro, você vai acabar não reverberando da forma que você merece, tá bom? Colocar o Imunar aí nas nossas vidas. Mas então, Miguel, você falou um monte de coisa, você mostrou a foto do olho, e eu achei legal a foto do olho, porque realmente é uma comprovação de que a pessoa está sendo afetada pelo ambiente. Meu, não é só isso, não. Olha a criação, que coisa maravilhosa. A interação epigenética. Nós temos aqui uma molécula de hemoglobina, sangue humano. E do lado dela, uma molécula de clorofila, que elas são idênticas. Idênticas. A única diferença é que no núcleo da hemoglobina nós temos ferro e no núcleo da clorofila nós temos magnésio. Então, para pensar uma coisa. Dá para questionar se existe ou não uma interação do ser humano com o ambiente? Olha a anandamida, que é uma forma de endocannabinoide que o nosso corpo produz, e olha a molécula do THC, são idênticas. A sabedoria imersa na natureza é tão grande, uma hora vão me dar um tiro por causa disso, né? Tem importância, morro feliz. A interação é tão grande e cada vez mais a gente se apaixona pelo Criador, por essa mente sábia, não é? Que criou tudo isso, mas basicamente nos colocou em contato com entidades biológicas vivas para trazer saúde, paz e felicidade para todos nós, não é não? Aí coloquei uma frase de um pensador hindu chamado Krishnamurti, que já morreu, que ele tem uma frase bem provocante. Ele fala assim, ó: não olhe para a árvore, seja a árvore. Isso é para vocês meditarem, não é? Ó, a molécula de hemoglobina, a mesma coisa a molécula de clorofila. Nós estamos conectados. Os asiáticos têm DNA do arroz dentro deles, de tanto que eles vivem essa situação do arroz lá, né? Mas é muito bonita a frase: não olhe para a árvore, seja a árvore. As interações que a gente descobriu, por enquanto,
com a natureza, que nos traz tanta paz, felicidade, não é não? Traz o oxigênio, traz as frutas, traz a nossa sobrevivência, né? O processo biológico mais importante desse planeta é a fotossíntese, não é? Por que será, hein? Porque moram aqui pessoas, animais, criaturas amadas pelo Criador, e está tudo à nossa disposição. A gente só precisa fazer uma boa suplementação vitamínica, cuidar da mente, cuidar do corpo, fazer uma caminhada. Começar a pensar besteira, você desliga, né? Seu subconsciente. Aliás, o subconsciente do ser humano é uma lata de lixo compartilhada, não é não? Sempre que você tiver uma ideia negativa a seu respeito, manda ela andar. As suas convicções não têm noção do quão imenso e divino você é e do seu potencial. Por tudo colocado aqui à nossa disposição. Mas a gente precisa estudar e compartilhar isso aí. Tá bom? Gratidão pela presença de vocês e brevemente a gente se vê de novo, tá bom? Coloque em prática. Vou mandar esse material aí para a Érica. Comecem a usar o Imunar e comecem a indicar o Imunar como uma referência de boa resposta de tudo aquilo que você se aproximar, principalmente da natureza, do meio ambiente e das interações humanas. Um beijo a todos, Deus abençoe vocês, um bom descanso.